No vídeo de hoje eu quero fazer o meu relato de parto pra vocês, né? O vídeo anterior a esse eu postei o dia do parto e tudo mais, um vlogzinho. Hoje eu quero falar um pouco assim mais em detalhes, né? Como que foi esse dia tão especial. E também quero falar pra vocês a diferença que eu senti entre o parto da Sara e o parto da Rebeca, né? Pra quem não sabe, né, a Sara é minha filha de 12 anos, que foi pro parto cesárea, e eu tive ela no particular. E a Rebeca foi no SUS, né? Foi pela maternidade do SUS. Foi totalmente gratuito todo o meu pré-natal. Então, assim, eu quero falar um pouco também dessa diferença do que eu senti de um pro outro. Bom, então vamos lá. Começando, eu quero já falar pra vocês, assim, sobre como foi o meu pré-natal, né? Começando de lá de trás. Porque, assim, ó, o meu pré-natal também, como eu falei pra vocês, foi totalmente pelo SUS. E assim, gente, de verdade, eu não tenho o que reclamar. O da Sara, como eu falei pra vocês, eu fiz o pré-natal particular, né? E fiz também pelo posto, os dois juntos, né? E o pré-natal da Sara também foi legal, também não tive problema nenhum. Com uma exceção, né? Com uma exceção que é a seguinte: o médico que eu escolhi pra fazer o parto da Sara, eu acho que eu não pesquisei muito bem. E aí depois eu meio que me arrependi. Então, assim, começando daí já, gente, lá do pré-natal, se você vai fazer um pré-natal particular, veja muito bem que médico que você vai escolher. Porque, assim, eu senti que depois de tudo, né, eu senti que eu não fui tão bem orientada, sabe? Principalmente se tratando de um tratamento particular, né, um pré-natal particular. Então, assim, em relação ao pré-natal, acho que o que eu não gostei muito na questão da Sara foi esse médico, que ele não me orientou muito bem, ele não me falou muito bem sobre a questão do parto em si mesmo. Pra ele iria ganhar mais na cesárea e foi o que ele me indicou ali, foi o que ele me induziu a fazer. Ah, porque ela vai ser grande, porque você não vai aguentar, aquele medo todo, aquele susto todo, né, enfim. E eu confiei, né, então acabei indo ali encaminhando pra uma cesárea. O que eu acho assim, cesárea, claro, vai dar opção de cada um, vai dar escolha de cada um, uma questão de que tipo de parto vai escolher. Mas também, assim, eu acredito que a mulher precisa fazer essa escolha tendo muita noção da diferença entre uma cesárea e um parto normal, né? E o que cada um acarreta ali na vida dela, o que cada um pesa ali na vida dela. O legal do pré-natal que eu fiz da Rebeca, pelo SUS, eles me deram essa opção de fazer a cesárea, porque agora tem uma lei, inclusive, né, que com 39 semanas, você pode escolher se é cesárea ou se é parto normal. Porque antes disso, né, se tiver alguma emergência, vai acabar sendo cesárea de qualquer forma. Desde o começo, as enfermeiras no pré-natal da Rebeca já me explicaram muito bem ali sobre os dois tipos de parto, me deixaram à vontade para escolher esse parto, né, qual eu ia querer. Já no da Sara teve essa questão aí, então por ser particular, às vezes você acha ali que é particular, eu tô segura porque eu tô pagando, e não, né, eu tava pagando, enfim. E o médico, ele fez o que foi melhor pra ele. É como se o dia que eu fui ter a Sara, como se eu fosse lá pra fazer uma unha, sabe? Fui, fiz um procedimento e pronto. Inclusive, quando eu falo que ele não me informou muito bem, sobre essa questão, assim, de deixar o parto mais humanizado. Por quê? Porque, assim, tá bom, Bruna, vamos fazer uma cesárea, a menina é grande. E ela não ia ser grande, tá, gente? Ela nasceu de 47 centímetros, a Sara, e ela nasceu com 2,7 kg e saiu do hospital com 2,5 kg. Então, assim, ela era muito pequenininha, tá? Mas ele podia ter pelo menos me orientado um pouco mais em relação a humanizar o parto, né? Então, assim, ela nasceu, ele só me mostrou, já tiraram ela ali, não deixaram ficar com ela, enfim. Depois, uma hora eu quero, né, falar um pouco melhor disso, assim, fazer um vídeo dela, porque eu não tinha canal, então não tenho nada dela aqui no YouTube do nascimento dela. Mas, assim, só falando pra vocês, porque eu queria muito falar sobre essas diferenças, pra vocês não ficarem iludidas. Você que tá grávida, né, mesmo que você está pagando, preste muita atenção no médico que você vai escolher. Se informe muito bem. E você que tá aí pelo SUS, que vai ter numa maternidade pública, não precisa se apavorar. Não precisa ficar, nossa, meu Deus do céu, eu tô com medo. Porque eu, gente, quando eu descobri que eu tava grávida e eu corri atrás de convênio, e aí eu vi que eu não ia conseguir cobrir o parto dela, porque precisava de ter 300 dias. E eu tava 290 dias de gestação. Então não ia dar carência, né?
Aí eu fiquei assim, eu entrei em pânico, eu fiquei um dia inteiro chorando, porque eu falei assim, eu vou morrer, minha filha vai ficar. Meu Deus, foi assim. E aí eu não sei, gente, Deus, ele tocou no meu coração de um jeito que no outro dia eu acordei diferente, falei, não, eu vou ter um parto normal. Eu vou conseguir sim, eu dou conta sim. Começando daí, então, se você tá fazendo pré-natal particular, veja muito bem que médico que você está escolhendo e se informe muito bem. E se você está fazendo pré-natal no público e tá com medo do momento do parto, da maternidade pública, não fique assim apavorada, não fica calma, fica tranquila, porque dá tudo certo. E, inclusive agora eu vou começar a falar um pouco mais em relação ao parto da Rebeca, né? Então foi assim, eu estava em casa, era uma quinta-feira de madrugada, na verdade era sexta-feira de madrugada, no dia 29/11 de 2024, 29 de novembro. E assim, era na madrugada de quinta para sexta, o meu marido chegou, era 2h30, ele tinha chegado do trabalho, né? E assim, na segunda-feira, tava marcado já pra eu ir pro hospital, pra maternidade, pra ter a Rebeca. A gente ia induzir o parto. Por quê? Porque eu escolhi o parto normal. Então a gente ia induzir o parto na segunda-feira. Eu já estava de 40 semanas e 4 dias. E aí, né, eu tomei meu banho, normal, deitei aqui na cama, fiquei aqui mexendo no celular enquanto, né, ele tinha chegado, também foi tomar um banho. Ele veio, deu um beijo em mim. Gente, eu sei que deu uma pontada assim, e aí começou a sair um líquido, né? Aí eu falei, nossa, o que será isso? Porque assim, não é que nem a gente vê em filme, né? Começou simplesmente a sair um pouquinho de água, mas não saiu aquela monte de água assim, escorrendo pela perna, nem nada. Começou a sair um pouquinho, aí eu levantei, parou. Aí eu sentei, aí eu percebi que toda vez que eu fazia um pouquinho de força assim, saía. Por quê? Porque tava, né, forçando ali. E aí até que então eu levantei e de fato escorreu pela perna. E é o que eles falam. Se escorrer um líquido pela perna, você vem pro hospital, né? Porque aí pode ser a bolsa mesmo. E realmente, era isso aí. A gente chamou um Uber, fomos pro hospital e a gente nem levou as coisas, gente. A gente nem levou bolsa, nem levamos nada, porque, assim, a gente não. Eu não sei, eu meio que senti ali que eu falei, só pode ser água da bolsa isso. Mas ao mesmo tempo, né, eu falei, vai que eu tenho que voltar pra casa. Eu falei, não vou levar as bolsas, não. Enfim, sei que eu cheguei lá, foram me examinar e nisso viram que era a bolsa que tinha estourado e eu já estava com 3 dedos de dilatação. Sim, eu fiquei, meu Deus, então vai ser hoje, sabe? Tipo, nossa. Aí tá, fizemos a internação, o Marcelo foi lá, fez, né, deu a documentação pra fazer para ser acompanhante, deu a entrada na internação do hospital. Aí eu fiquei lá, ele voltou, veio pra casa, buscou as malas, né, as bolsas, tudo. Meu amor, então, ponto. Tô dando aqui a chupeta pra ela. E a enfermeira falou pra mim assim, vai caminhando, né, e ajudando na dilatação. Eu fiquei ali caminhando e tal, caminhei bastante, até que então a gente foi para um quarto, que ainda não era a sala de parto. E aí a gente chegou lá, colocaram um sorinho, tava com um acesso na mão e colocaram um sorinho pra começar a dar uma agitadinha na neném, porque eles estavam fazendo aquele exame de cardiotoco, né, que é pra ver o coraçãozinho, o batimento, ver o bem-estar da mãe também. Então eu fiquei ali com aquele sorinho, eu não sei se tinha alguma coisa naquele sorinho ali, eu só sei que começou mesmo, né, e óbvio, né, se a bolsa tinha estourado, logo eu ia entrar em trabalho de parto ativo. Então ali começou, mas aí eu tava ainda no trabalho de parto latente, que é aquele trabalho de parto, o primeiro ali, o começo, onde você ainda tá tranquila, sabe? Então fui, aí eu lembro que eu tava sentada, eu ficava de boa, mas quando vinha aquela contração, menina do céu, aí doía. Mas ainda era assim uma coisa que doía, mas ia rápido, não era uma contração que demorava tanto, sabe? Só que então foi apertando, aí eu peguei e já falei pras meninas, né, pras enfermeiras e tal, falei, olha, eu quero ir pra sala de parto, né, porque eu quero ir pro chuveiro, eu quero ficar na banheira pra induzir o mais rápido possível o parto pra acontecer isso, né? Isso era bem cedo, já era umas 7 da manhã. E aí a gente foi lá pra sala do parto, né, e acho que era por volta de umas 8, 8h30. Quando foi umas 9 horas, mais ou menos, 9, 9h30, aí eu comecei a entrar em trabalho de parto ativo, que é aquele momento que dói muito mesmo, que aí, meu Deus do céu, sabe? É aquela hora que, assim, você vai realmente pra partolândia, como eles falam, né? E aí, gente, eu comecei a fazer o quê? Eu fiquei bastante na banheira,
Fiquei, tinha uma banheira no meu quarto, inclusive no vídeo anterior a esse aqui, que é o vídeo do parto, eu mostro, né? Então, eu fiquei bastante na banheira, eu fiquei bastante no chuveiro. Aí eu lembro que na bola eu sentei um pouquinho, não consegui ficar quase nada, porque, tipo, doeu demais eu sair. E só que a banheira, o que acontece? Eu queria ficar bastante na banheira, porque a banheira tava gostosa, tava confortável, mas a banheira, ela não tava me ajudando a avançar no trabalho de parto, né? Porque eu acho que justamente porque eu tava relaxando. Tanto que meu marido falou pra mim que nos intervalos das contrações eu dormia de roncar dentro da banheira, assim, ó. Eu acho, assim, agora eu pensando que inclusive isso acabou atrapalhando até o processo, sabe? O avanço do trabalho de parto. A Rebeca nasceu 1h47 da tarde. Eu acho que ela podia ter nascido antes se eu não tivesse ficado tanto ali na banheira, mas ninguém me obrigou, tá, gente? Foi porque eu queria mesmo, porque era o que era mais confortável, né? E o que acontece? Eu tava tendo muita, assim, durante as contrações, eu tava tendo muita vontade de fazer força. Como eles diziam lá, puxo, eles falam puxo, né? Eu tava muito com esse puxo, ou seja, vinha a contração, só que vinha, ao mesmo tempo, vinha a vontade de fazer força. E aí, as enfermeiras, as médicas, tudo, elas começaram a achar que eu até tava fazendo isso de propósito, mesmo meio que fazendo força sem estar na hora de fazer, sabe? E elas falaram assim pra mim, Bruna, não faz força, não fica fazendo força, porque se você ficar fazendo essa força sem ser na hora, isso vai inchar o seu colo do útero. Meu amor. Isso vai inchar o seu colo do útero e aí você não vai conseguir, aí não vai dar mais pra fazer o parto normal. Aí eu comecei a ficar preocupada. Inclusive eu comecei a pedir pro meu marido, falar pra elas que eu queria cesárea. Comecei a falar pra elas também que eu queria cesárea. Já comecei a mudar de ideia ali. Por quê, gente? Minha preocupação, o que passava na minha cabeça? Meu Deus, eu não tô fazendo essa força porque eu quero. Essa força é involuntária, ela tá vindo sozinha. E se inchar o colo do útero, eu vou ficar o dia inteiro aqui sofrendo e essa menina não vai nascer. Então é melhor ir pra cesárea. Porque eu tava com tanta dor que eu mal conseguia falar. Nossa, eu apertava a mão do meu marido. Ele falou que ele tinha que segurar o braço, assim, porque eu tava apertando muito a mão dele e me segurando, sabe, assim, me apoiando, fazendo força. Ao mesmo tempo com a contração, porque a contração, né, vem aquela dor. E se você não tá com vontade de fazer a força, vai vir a dor. A força, geralmente, o normal seria pra vir no momento da criança querer nascer mesmo, ou seja, na fase da expulsão, né? Só que eu tava com esse puxo, eu comecei com esse puxo muito antes. E aí elas começaram, em todo esse momento, meu marido tava comigo e elas estavam ali na sala comigo e me observando. Elas olhavam tudo, não ficava tocando. O que eu achei muito interessante foi isso, que ninguém ficou assim, me tocando sem minha permissão, de forma alguma. Foi tudo muito respeitoso, inclusive uma das coisas que eu quero falar pra você, que vai ter o seu bebê aí por maternidade do SUS, né? Assim, foi muito respeitoso. As enfermeiras, as médicas, todos foram muito respeitosos comigo. Toda vez posso fazer o exame em você? Posso fazer o toque pra ver como é que tá? Pra ver a dilatação? E aí eu falava assim, às vezes eu não conseguia falar, baixava, fazia assim com a cabeça, né? Porque tava com muita dor, então eu não conseguia falar muito. Inclusive, foi quando eu comecei a falar pra elas, eu falei, não, mas essa dor é involuntária, eu não tô conseguindo, não é eu que tô fazendo essa dor, tá vindo. Eu falava assim, eu lembro de falar assim, não sou eu que tô fazendo, tá vindo, tá vindo. Aí elas começaram a perceber que realmente, que essa força que vinha, não era eu que tava fazendo de propósito, mas sim que era um puxo mesmo, né? Tanto que eu lembro delas, eu tá dentro da banheira e elas estarem olhando assim, e elas falarem isso, né? Falarem assim, ela tá com muito puxo mesmo. E aí, o que acontece? Aí eu vi que elas ficaram até meio assim preocupadas, porque realmente eu tava com esse puxo, mas não tava dando dilatação, porque ela fez um toque e eu lembro que ainda estava nos 3 dedos. Aí eu fiquei preocupada. Eu não sei que hora que era, gente, porque não tinha como ter essa noção. Mas aí eu fiquei preocupada, falei, meu Deus! Falei, ou seja, tô tendo a força da neném nascer, mas tá vindo aquela força pra bebê nascer, mas não tá dando dilatação. E aí tá, passou um tempo e eu ia pra chuveiro, eu ia pra banheira, até que então eu fui pra maca, né? E fiquei lá, eu lembro que eu tentei ficar um pouco de lado, não consegui. Aí eu peguei e fiquei de posição de 4 apoios. Continuei ali com aquelas contrações e com aquele puxo, né? Com aquela força que vinha pra bebê nascer. Aí ela foi lá, viu, fez o toque, eu tava com 7 dedos. Aí eu falei, bom, então tá evoluindo. Aí nisso eu fiquei nessa posição, gente, eu não saí mais. Até porque eu nem conseguia muito. Meu marido tava de um lado, porque tava o peso da barriga,
Você pensa. E quando eu pensava em mudar de posição, porque as contrações, o que acontece? As contrações, elas começam, elas vêm demorando entre uma e outra e um espaço curto de duração. E aí vai aumentando, então elas vão ficando mais curtas e vão durando mais. Então não dava nem tempo de eu querer mudar de posição, que vinha outra contração e vinha forte. E eu ficava lá, eu quero a cesárea, e chorando e gritando e gemendo, aquela situação, né? Aí até que teve uma enfermeira, porque aí o que aconteceu? Teve que trocar o turno delas. Elas trocaram o turno, acho que era meio-dia e meio, não sei. Mas eu sei que era isso. Não, era 1 hora da tarde, que eu lembro que a enfermeira falou pra mim, que 1 hora ia trocar o turno dela. Entrou um outro pessoal, né? Eu lembro que teve uma enfermeira, gente, que ela chegou do meu lado. E ela começou a conversar comigo, assim, de um jeito tão calmo, uma voz tão delicada, sabe? Assim, eu não me lembro muito bem, assim, o que exatamente ela falou, mas eu sei que ela me acalmou muito. Que ela me passou uma calma, sabe, gente? E o que aconteceu? Essa posição de 4 apoios foi a posição, porque assim, o meu objetivo, quando eu falei que eu queria ter parto normal, era ter a Rebeca sentada no banquinho. Mas é por isso que eu falo pra você, né? Porque assim, às vezes você pensa assim, ai, eu quero assim, assim, assim. Gente, só que a gente tem que entender que a gente não tem controle de tudo. E que esse momento, o mais importante é que você fique bem e o seu bebê. Entende? Porque, por exemplo, eu fiquei ali naquela posição de 4 apoios, foi a posição que rapidinho ajudou a dilatar. Foi eu subir na maca, ficar nessa posição, já logo chegou nos 7 dedos de dilatação. Aí fiquei ali, essa enfermeira chegou, começou a conversar comigo, eu fiquei mais tempo ali sentindo, né, aquelas contrações e tudo mais, aquele puxo. Aí eu lembro que demorou mais um pouquinho, só não foi, ó, pra você ver, né, o turno trocou 1 hora da tarde. Tinha acho que ali uma hora que eu tava ali na maca, que evoluiu, né, dos 3 pros 7, né, que foi abrindo ali. Ela nasceu 1h47, então, ou seja, da 1 até 1h47 foi quando acabou de chegar ali nos 10 dedos, porque eu lembro que a médica olhou pra mim e ela falou, Bruna, posso olhar de novo pra ver como é que tá? Aí eu falei, pode. Ela veio e olhou, ela falou, ó, deu os 10 dedos, agora é com você. Aí eu falei, tem certeza? Ela falou, tenho. Eu falei, então tá. Eu virei, porque eu não conseguia mais ficar daquele jeito ali pra ela nascer, né? Meus braços já estavam doendo tanto que depois que a Rebeca nasceu, gente, por uns 2, 3 dias, eu fiquei com uma dor aqui, ó. Porque imagina a posição de 4 apoios assim, né? Então, assim, aí eu peguei e falei, então tá. Então, se deu os 10 dedos, agora ela vai nascer. Aí eu peguei e me virei, né? Me virei na maca, fiquei na posição... aquela posição tradicional que a gente vê em filme, as pessoas tendo bebê, né? Fiquei naquela posição de barriga pra cima. E aí eu segurei firme desse lado aqui na mão do meu marido. E eu lembro que eu tava segurando firme também aqui na mão da médica. Eu não sei se foi a médica ou se foi a enfermeira, mas eu tava segurando na mão dela, eu era uma mulher. E eu lembro que eu tava segurando tão forte, coitada, que ela pegou e passou a minha mão pra um enfermeiro, que era o único enfermeiro que tava lá. E muito bonzinho, muito educado ele, nossa, meu Deus. E aí ele pegou na minha mão assim, ó, aí... né, meu marido aqui, ó, e ele aqui desse lado. E aí eu lembro que eu respirei fundo e fiz uma força. Nesse momento que eu fiz essa força, eu senti, como que eu posso dizer pra vocês? Eu senti mesmo, assim, abrindo mesmo, sabe? Aí eu lembro que eu tava respirando assim, ó, sabe, assim, tava bem ofegante. E aí nesse momento que eu tava bem ofegante, elas vieram, colocaram aquele negocinho aqui que é de oxigênio. Eu acho que elas perceberam, né, que eu me preparei pra fazer a força pra menina sair. Porque eu realmente me preparei. Eu falei, não, Deus 10 vezes, então agora vai. Aí eu peguei, fiz uma força, saiu a cabecinha. Aí eu peguei, segurei firme assim, eu lembro que eu fiz assim... Fiz a última força, gente, eu fiz uma força tão grande. E ela falou assim, ó, vai arder. Eu falei, eu tô sentindo arder. E o arder, nesse momento, era a expulsão, né, porque... foi ali o momento que abriu, que aí ela realmente nasceu, que ela realmente saiu. Eu sei que eu segurei firme na mão desses meninos, meu marido do enfermeiro, e meio que eu fiz assim, sabe? Porque essa posição assim ajudou, né, a empurrar a neném. Então eu fiz assim, ó, fiz bastante força, dei um grito bem alto mesmo, e Rebeca nasceu, né? Você tá gostando de ouvir a sua história? Você tá? Vocês precisam ver a cara dela. E eu falar pra vocês aqui sobre esse parto normal, é que dói mesmo, tá? Não adianta dizer que não, porque dói sim. Só que eu vou falar pra vocês, gente, depois que a Rebeca nasceu, passou.
Pra falar que não, pra não falar que não passou, eu lembro que deu uma cólicazinha assim, uma vontade de fazer uma força. Eu fiz a força, saiu a placenta toda. Porque ela tava, né, tentando ali puxar devagarinho, porque não pode tirar tudo de uma vez. E aí ela ainda falou, olha, saiu tudo, né, a enfermeira, porque expulsou também, assim. Então, assim, foi muito bom, porque depois do parto normal, depois que ela nasce, você se recupera muito rápido. E isso também foi uma grande diferença que eu vi em relação à cesárea, porque a cesárea ali é muito prático, só que depois você fica daquele jeito, sabe? Assim, tem mulheres que não, tem mulheres que conseguem se recuperar mais fácil, né? Mas vai de organismo para organismo, né? Vai de pessoa para pessoa. Eu, pelo menos no parto da Sara, eu lembro que a cesárea, ela meio que mexeu bastante comigo, sabe? Eu fiquei andando assim, né? Assim, com medo, parece que vai abrir. E doendo, né? Depois também. Então, assim, da Rebeca, não. Da Rebeca, a questão do parto normal, dói muito, mas dói naquele momento. E foi muito lindo, foi muito incrível, porque na hora que ela nasceu, eu já peguei ela no colo, assim, já coloquei no peito, sabe? Ela abriu os olhinhos, assim, eu coloquei ela no peito. Ela já veio com a boquinha, assim, foi muito legal, né? As enfermeiras falaram, as médicas falaram assim, nossa, olha só. Aí elas me deram os panos, tal, os papel lá, os negócios pra colocar em cima da neném pra proteger, né? Aqueles panos deles lá. E aí pegaram ela, limparam, trocaram, já me deu de volta. Então eu já fiquei com ela ali desde aquele momento. Eu não saí de perto da Rebeca, não fiquei, sabe, o tempo todo eu fiquei com ela. E então, assim, o que eu achei muito interessante que foi um parto que foi muito respeitoso. Ninguém tocou em mim sem a minha permissão, ninguém fez qualquer coisa, sabe, que me violasse, nenhuma violência obstétrica eu percebi, não teve nada disso. Foi, assim, uma experiência linda, foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz mesmo, fui muito respeitada. Inclusive, a gente foi pra lá na sexta, né, de madrugada, de manhã eu tive ela, ficamos o dia lá na maternidade, dormimos lá, e quando foi no sábado a gente já foi liberado pra casa. Vocês têm noção? A Sara, eu lembro que eu fiquei 2 dias pra depois vir pra casa. No terceiro dia que eu vim, né? Eu fiquei 2 dias no hospital e no terceiro dia que eu vim. E da Rebeca, não. Da Rebeca, assim, eu fiquei só sexta-feira mesmo. Dormi de sexta pra sábado. E aí, no sábado, eu vim embora. Então, pra vocês verem a praticidade do parto normal. E assim, né? Eles examinaram, viram que tava tudo bem comigo, tudo bem com ela. E eu fui muito bem cuidada, gente. Os profissionais todos muito atenciosos, né? Os pediatras foram lá examinar ela, ver tudo certinho, como é que tava. Comigo também, a enfermeira me ajudou a tomar banho. E, na verdade, eu praticamente tomei banho sozinha. Ela ficou no banheiro porque ela quis ficar. Mas, assim, nem precisou, porque eu consegui me virar ali sozinha, consegui. Mas ela ficou, né, pra eu não ter uma tontura, alguma coisa do tipo. Então, assim, teve muita atenção nesse sentido, sabe, assim, muito cuidado mesmo. Eu não queria esquecer de nada pra falar nesse vídeo, assim, mas o mais importante que eu gostaria de falar pra vocês é que você que é mamãe aí, que tá, né, com seu bebezinho na sua barriga aí, tá gestando ele, e for ter um bebê de parto normal pelo SUS, né, pela maternidade do SUS, calma, não precisa ficar apavorada, se caso você estiver, né, como eu fiquei, não precisa ficar com medo, apavorada, porque Deus tá cuidando de tudo. Tá? Deus tá cuidando de tudo e Ele cuida sim. E, né, meu amor? E faz tudo perfeito. Olha aqui, ó, como é que tá aqui esse neném. Vem cá, vem. Ó, a mamãe já tá acabando. Você fez cocôzinho, né? A mamãe vai tocar você, tá bom? A mamãe vai tocar meu nenenzinho. O nenenzinho fez cocôzinho. Fez cocôzinho. A mamãe tá contando aqui pras meninas como foi o seu dia do seu nascimento. E... Ai, gente, e foi muito legal, assim. Foi muito legal, é bom, né? E foi um parto relativamente rápido, não foi uma coisa tão demorada. Poderia ter sido mais rápido, né? Se caso eu tivesse ficado nessa posição antes. Mas eu acho que foi perfeito. Foi como tinha que ser, né? E é assim que Deus faz as coisas. Então entrega, né, o seu coração pra Deus, as suas emoções. Eu sei que quando a gente tá grávida, a gente fica com muito nervoso, a gente fica muito tensa, ansiosa. Mas Deus tá cuidando de tudo, né? Então, confia em Deus. Acho que gerar um filho é a maior prova de fé, né? Assim, que a gente passa. Porque tá tudo na mão dele, né? Por mais que você faça ultrassom e cuide de tudo, né? A gente não tem certeza de nada. É que nem eu falei pra vocês. Eu queria ter ela, por exemplo, sentada no banquinho.
E acabou que ela nasceu numa posição mais padrão, né? E deu tudo certo, sabe? Deu tudo certo, ela nasceu bem, graças a Deus, eu também fiquei bem. Ah, inclusive, tinha esquecido de falar pra vocês. Ela nasceu com as duas mãozinhas assim, ó. Ela nasceu assim, ó. Ela nasceu assim, ó. Tá vendo aqui? Ela nasceu assim, né, ó. Então, por ela nascer assim, deu uma leve laceração. Uma laceração de 3 pontinhos só. Foi bem leve mesmo. Ela, tanto assim, ali mesmo na sala do parto, enquanto eles limpavam a Rebeca pra mim, a médica já foi ali costurando e arrumando ali o que tinha que arrumar. E assim, com uma semana em casa, gente, eu lembro que eu ia fazer xixi, eu senti uma fisgada, né? Mas com uma semana já passou. Quando eu voltei no médico, né? Eu fui no posto de saúde, inclusive. Quando eu voltei, ela olhou, já tava tudo bonitinho, nem tinha mais ponto, tava tudo certinho, super, assim, recuperou muito bem, cicatrizou certinho, tá? Não ia nem dar laceração, mas foi por conta do bracinho dela que ficou assim, né? Os 3 pontinhos foram feitos com muito cuidado, assim, bem certinho ali, sabe, assim, me respeitando direitinho, sempre pedindo licença, sabe, sempre, Bruno, ó, dá licença, tá, não sei o quê, com cuidado. Eu achei muito legal isso, muito positivo. Por isso que eu falo, né, eu tava com tanto medo, né, a gente também tem essas crenças, né, aí é de graça, não vão cuidar de mim, vão me tratar de qualquer jeito. Infelizmente tem isso mesmo, mas não é só no de graça, em vários lugares, em qualquer lugar pode ter. Então, no final das contas, o que vale é a sua fé. O que vale é você entregar para Deus esse momento do seu parto e confiar no Senhor Jesus, confiar que Ele está cuidando de você, do seu bebê, do seu momento, né, da sua hora. Confiar, sabe? Confiar e seguir que dá tudo certo. E agora a gente tá aqui com essa neném também com o cabelo. Né, meu amor? Nós vamos viver mais uma aventura agora com você. E eu quero muito também desejar para você, mamãe que tá grávida, que vai ter seu bebê, que Deus abençoe sua gestação, que Deus abençoe o seu momento, sua hora, que Ele cubra você com o sangue dele, que Ele proteja você e que os anjos estejam lá com você também, tá bom? Eu vou trocar esse bebê agora. Olha, se inscreve no canal da minha mamãe e deixa um like no meu vídeo. Um beijo pra vocês, menina. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, eu tô fazendo uma rotina agora pra postar mais vídeos, mais vlogs. E outra coisa, inclusive vai ter vídeo aqui essa semana, eu acho, semana que vem, sobre rotina com o bebê. Tem vários temas de vídeos legais que eu tô preparando aqui pro canal, então se inscreve pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Olha que já tá ficando bom. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!